tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso podcast Conta Comigo. Aqui tratamos assuntos da área contábil e damos uma pincelada no mundo dos negócios. Hoje voltamos com a nossa série de reforma tributária. Eu trouxe aqui para falar com vocês hoje o Cauê, o Igor e o Juraci, que são os nossos C-Levels lá da Juscom. Eles vão mostrar para nós tudo que tem sido feito da reforma, como sempre, relembrar o que a gente já falou, falar o que tem de novidade e também divulgar um plano de consultoria que faremos lá na Juscom. Meninos, sejam bem-vindos. É um prazer sempre falar com vocês. E, por favor, se apresentem, por mais que as pessoas já conheçam vocês, né? Mas eu quero que vocês se apresentem e falem os cargos de vocês lá na Juscom. Bom, meu nome é Cauê, muitos da nossa audiência já me conhecem, sou responsável pela parte de marketing e vendas da Juscom. E estamos aqui para falar, sobre reforma tributária. Sim. Então, eu sou diretor na Juscom de novos serviços e inovações. Minha experiência maior é com relação à área contábil mesmo, análise de demonstrações, valuation, entre outros trabalhos relacionados ali à percepção de valor das empresas e investimentos no geral. Tem ajudado bastante a nossa equipe nesse sentido. Então agora a gente tem essa demanda aí que é a reforma tributária e a gente vem estudando de como a gente pode ajudar as empresas e com isso modelando ali, eu e o Cauê e o Juraci e também a nossa equipe, o Danilo, um trabalho mais focado e preventivo aí para as empresas na reforma tributária. Eu sou o Juraci, sócio fundador da Juscom, assessoria contábil. Estou há mais de 40 anos na área, de Juscom. Vamos completar 35 em junho. Uma empresa bem sólida. Conto com o Cauê, Igor, Danilo, André como sócios da Juscom hoje. Já estão há bastante tempo com a gente. E o propósito aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre reforma tributária, e como se comportar, como o empresário deve se comportar daqui para frente. Para contextualizar, porque houveram muitas mudanças, uma oscilação de decisões e aprovações, e agora foi sancionada a lei. E eu queria que você, Igor, contextualizasse a gente, que pé que está e como que a gente vai seguir a partir de agora. Tem muita coisa ainda para acontecer, na reforma, mas a gente pode usar como base, duas grandes duas leis, que fizeram isso realmente tornar uma realidade e a gente tem tempo para se adaptar ao que vem como consequência disso. Então a gente tem a emenda constitucional de 2023. A partir dali, a gente já começa a contar os 10 anos, basicamente, de tempo de transição para um novo modelo. E agora, em 2025, a gente já tem a primeira lei complementar, organizando um pouco desse samba, dessa mudança. Então, realmente, eu acredito muito pouco em termos de prorrogações e de esticar esse prazo, A gente tem lá toda uma organização de cronograma que eles prepararam para poder fasear essa mudança. Então, daqui para frente, assim, se ainda tem alguém que não acredita que isso é uma mudança já realidade para a gente, passou da hora de começar a acreditar nisso. Então, o que a gente tem de principais impactos, Claro que para a gente desmiuçar mais desses impactos, a gente precisa de mais tempo e de mais foco. Mas, assim, de forma geral, a gente tem o primeiro tributo aí que começa a aparecer da reforma tributária, Tem um outro podcast aqui da gente com o doutor explicando o contexto geral, então eu vou ser um pouquinho mais resumido hoje. A Carol da Reut também falou bastante. Sim, falou bastante, exato. Então, a gente tem ali, em 2027, entrando o CBS no lugar do PIS e COFINS. Para quem é do presumido lucro real, sabe bem quem é o PIS e COFINS. E depois a gente tem a substituição do ISS e do IBS, que eu entendo que são os tributos mais complicados em termos de sistema da reforma tributária, porque como a gente não tem só um IVA, só um imposto sobre consumo, a gente tem dois por conta da complexidade nossa brasileira, que somos divididos entre município, estado e a União,
como órgão, órgão arrecadador. Então, a gente tem dois que se completam e formam o IVA total, né? Então, o que vai acontecer? O CBS já é de domínio da Receita Federal, o PIS/COFINS também, o sistema, a empresa que desenvolve toda a parte que a Receita Federal precisa é a mesma, então, assim, vai acontecer em 2027 já. Ano que vem a gente tem o teste de 1% dos dois. Então, até pouco tempo eu estava em dúvida se isso ia já onerar as empresas ou não, esse 1%. Porque a gente tem que testar 1%, eles falaram que pode compensar, mas como isso vai funcionar, né? Qual é o procedimento? Existe um delay desse procedimento de compensação ou não? E eu estava em dúvida. Eu tinha para mim que seria um custo já que as empresas que não são do CIPS teriam que arcar com esse 1% a partir de janeiro do ano que vem. Só que tenho visto que realmente, assim, eu entendo que vai ser um teste mesmo. Então, a gente não tende a ter esse ônus já em 2026. Vai ser uma brincadeira mesmo, teste. Serão informações mais de bastidor, né? Que a gente vai ter que reportar em obrigações acessórias e trabalhar ali com o governo para testar o ambiente. Continuo tendo alguma dúvida ainda, mas acredito que ninguém vai ser onerado com esse 1%. O IBS a troca, né, do ISS, do ICMS, IPI lá pelo IBS, a gente passa a ter o efeito prático a partir de 2029, né, com algumas mudanças sistêmicas, enfim, antes disso. Então, esse é gradativo, mais complicado e, assim, só para ilustrar um pouquinho e eu não alongar muito, qual que é o complicador que eu vejo por trás disso? Enquanto a gente tem o PIS/COFINS trocando pelo CBS, que é de domínio da Receita já, o ISS, a gente tem mais de 5 mil, 6 mil municípios, eu não lembro. 5.500. Poxa. E cada um, alguns compartilham de um mesmo sistema, outros não, e cada um funciona de um jeito. Existe um projeto antigo de consolidar todo esse pessoal num ambiente tecnológico só, que está em andamento, existe uma força por trás disso, só que assim, imagina, né? A Receita, praticamente tudo pronto, o município tem todo mundo ainda a conversar. E aí, diminuindo um pouquinho essa população de variáveis de 6 mil para os estados e o distrito, né? Que também é um complicador, todo mundo entrar num consenso ali de produto tecnológico. Então, eu entendo que é esse o momento agora, então, eles não, assim, o governo, de uma forma geral, não pode prejudicar esse cronograma, eu entendo, não sou advogado, mas a partir do momento que a gente teve a emenda constitucional, isso passou a ser uma necessidade e uma verdade por país, independente do viés político, de quem está pilotando, de quem é o executivo, enfim, a coisa tem que acontecer, na minha visão. Então, assim, resumindo, ilustrando um pouquinho, a minha visão sobre a reforma é essa, e os principais aspectos que a gente tem que cuidar é que as empresas não podem esperar ela chegar, né, o efeito prático chegar, sem antes olhar toda a estrutura a estrutura de gastos e parceiros e fornecedores e clientes, porque todo mundo vai ser impactado. O impacto não é só conceitual, não é só na forma que o imposto é apurado, é também com relação à lógica sistemática, extremamente tecnológica, vai mexer com várias questões, né? Vai inibir qualquer inadimplência, porque senão não transfere crédito para o próximo, para o cliente, né? No Split, caso, né? isso Split de pagamento. tem uma série de questões aí. Muito bem. E aproveitando o gancho, Juracy, fala um pouquinho como o empresário deve enxergar a reforma a partir desse ponto em que estamos. Olha, o ano passado a gente já tinha uma boa noção do que ia acontecer, né? E com a regulamentação da 214, ficou mais claro, né? Ficou mais fácil de entender qual é a lição de casa de cada um, né? O empresário, como o Igor acabou de falar, ele não pode esperar chegar muito perto para começar a se movimentar, né? Nós já passamos 2 anos do prazo estabelecido para o processo, né, de consolidação da reforma. Temos 8 anos só pela frente.
E existe uma lição de casa enorme para ser feita, né? Essa análise de fornecedor, de quem você compra serviço, produtos, matéria-prima, para quem você vende. Não, eu arrisco a dizer que tem empresas que têm lá uma gama de produtos que talvez ela enxergue que deva descontinuar alguma coisa em função do impacto que isso vai causar para ele. Tem empresários que têm fornecedores estratégicos que não se troca com facilidade. Então, esse fornecedor tem que ser analisado com os olhos na reforma tributária. E a troca, muitas vezes, pode levar um tempo, né? Ou não ser possível. E isso pode decretar, né, um problema grave aí para a empresa que depende desse fornecedor. A informalidade, né, nós temos um artigo específico na lei, na lei complementar 214, o 335, se não me falha a memória, que elenca ali vários problemas que são comuns em pequenas empresas, médias empresas às vezes, que se não forem tratados imediatamente, né, isso pode causar um gasto enorme, porque não dependerá mais de uma fiscalização para enxergar esses problemas e cobrar o tributo. Isso vai ser facilmente identificado na movimentação financeira. Então, nós estamos falando aí de 28%, dependendo da situação, 35% em algumas situações, que não é brincadeira, né? Isso é muito maior que a margem de muitas empresas. Então, é sério, o assunto é bem sério e o empresário tem que se debruçar sobre isso, ele precisa participar de eventos que falam da reforma, do sindicato da categoria, né, da empresa dele, né? Quem é do comércio, da indústria, precisa se aproximar da Fiesp, da Ciesp, do Sescom, né, os contadores, enfim, as entidades de classe estão preocupadas com isso. E é uma oportunidade de saber o que está acontecendo e o que cada um deve fazer, né? A gente lá já está há mais de 2 anos falando de reforma tributária na Juscom e estamos bastante preocupados, não com a aplicação da nova legislação, isso para nós está muito claro já, mas o quanto as empresas estarão preparadas para não sofrer um impacto tão grande. Ká, e para os nossos clientes, o que vocês têm pensado e o que a Juscom tem feito para se preparar? Porque a carteira é grande, né? E tem bem pulverizada. Como que tem sido isso para vocês? Então o plano para atendimento dos clientes não podia ser nada diferente do alto nível que a gente tem programado para quem não é, né? Para quem vai andar lado a lado ali conosco com uma outra contabilidade. Assim, a mudança, basicamente, quem vai tratar do plano é o nosso pessoal operacional, né? Então, o Danilo, que é o nosso sócio e responsável por operações da Juscom, junto com a Marinalva, com a Maria Alice, com a Fernanda, vão tratar de uma outra forma. O conteúdo vai ser basicamente reforma, né? Não tem muito como fugir disso, mas o formato vai ser um pouquinho diferente, vai ser numa plataforma ali, o pessoal vai seguir um script, a gente vai disponibilizar um conteúdo bem mais educacional, porque os clientes da Juscom, de uma forma geral, já vêm recebendo bastante informação sobre reforma tributária, né? Quem fica ligado lá nos e-mails que você dispara, que o corpo diretivo publica em LinkedIn, no blog da Juscom, que tem bastante conteúdo também, já está ligado no que a reforma começou. Agora a gente vai disponibilizar um conteúdo mais numa pegada de educação mesmo, né? Educativa, para eles voltarem fazendo lições de casa ali mesmo do que precisa ajustar da reforma. A comunicação também vai ser direcionada com relação ao porte, atividade dos clientes ali. O Kaique do ContaFit vai tratar também, o pessoal que está ali sob a responsabilidade dele. Só que vai ser uma programação um pouco mais didática, né? Porque a informação eles têm bastante, vão continuar tendo daqui para frente. Que é um pouquinho diferente desse plano de consultoria, que a consultoria exige um pouco mais de pulso firme pelo fato de você não estar no dia a dia da empresa. Justo com os clientes que são nossos clientes já convivem diariamente, dialogam, né, com a nossa equipe, conosco.
Então vai ser o conteúdo é o mesmo, só que há formas diferentes de ser aplicado, né? E tenho certeza que eles vão gostar bastante também. Tá fazendo um investimento legal aí numa plataforma de educação só para isso e para outros temas também. E chats que nós vamos disponibilizar também para o dia a dia deles. Isso é legal também. Vai ter um planinho de assinatura ali para utilizar os chats do dia a dia, para o setor, provavelmente. Isso está tudo sendo construído hoje, né? Então o Danilo, o Victor também está mexendo nisso. E os clientes vão receber aos poucos aí. A partir praticamente do mês que vem aí a gente já começa a intensificar esse plano com os clientes. Mas o que muda é isso, né? Então hoje quem eles têm mais tato ali do dia a dia, então os gestores, o Danilo, são os responsáveis que vão tocar com quem já é cliente da Juscom. Para essa nova frente de quem não trabalha mensalmente com a Juscom e nem há necessidade disso, seremos nós três, né? Eu, o Igor e o Juraci. Tá bem. E nessa plataforma vão ser disponibilizadas aulas gravadas, materiais, e as lições são feitas na hora? Como que está estruturando isso ainda? Então isso é bem legal, porque vai ser um conteúdo, obviamente, né? A gente não quer sentar ninguém numa cadeira de faculdade, nada do tipo, só que é uma mudança muito importante, então vai exigir do empresário uma dedicação ali. Então vai ser um conteúdo bem estruturado no sentido de educativo mesmo. Então vai ter prova, vai ter teste, emite certificado, né? Então o empresário vai poder, cumprindo toda aquela trilha ali, dá até uma confiança. Você ganha um certificado de que está habilitado, né? A empresa está habilitada para, mediante as mudanças da reforma. Porque isso vai passar a ser um diferencial comercial, enfim, competitivo daqui para frente. As empresas vão precisar vão precisar demonstrar que estão se adequando à reforma. Porque para quem trabalha principalmente para empresa grande, né, de grande porte, de médio e grande porte, vai ser preciso prestar contas ali, porque senão vai deixar de ser atrativo e vantajoso ter relacionamento com ela. Então o empresário tem que se preparar para isso, vai ter que dedicar um tempo ali. E da nossa parte tem toda a dedicação para construir esse conteúdo para eles. Então vão ter, além de vídeo, matéria, vai ter trilha e também algumas questões ali, uns quests para você poder resolver e tal. Vai ser legal, assim, espero que o pessoal goste, né? A gente vai dedicar bastante tempo. Eu, particularmente, o conteúdo em si, eu que vou ficar como responsável. O Igor vai ficar responsável mais pela questão ali das análises, a parte do DRE projetado que eu comentei. E o Juraci mais esse lado nosso de prospecção, mais de relacionamento com os clientes também, né? Então, a gente vai se dedicar bastante aí, tanto no conteúdo para quem já é cliente da Juscom, como também para essa linha nova de consultoria. Eu espero que vocês gostem. Toda empresa tem um CRM, tem um sistema lá funcionando, financeiro, né? Enfim. Essa vez você está caminhando, né? Verificar com a empresa que presta esse serviço para o que ela está fazendo em relação à reforma, porque os sistemas precisam ser adequados também, né? A reforma não é um assunto só do contador, né? Da área fiscal, do escritório de contabilidade, é um assunto do financeiro, do setor de compras, da pessoa que controla o estoque. É um assunto de todos, né? Toda a equipe precisa ser treinada, precisa ter noção do que vai acontecer para saber como documentar a operação, né, de forma correta e não ter nenhum prejuízo fiscal. Conversando, assim, de um outro caso que a gente já vem analisando para ajudar o pessoal a antecipar os impactos, né, de como a cadeia ali de insumos ou a estrutura dele de gastos vai se acomodar na reforma, somando também com a visão de alguns parceiros, né, advogados e etc. Então, como a gente quando a gente analisa a empresa fazer a adesão, por exemplo, se ela é simples, presumida, lucro real, a gente usa só a documentação dela histórica, por competência, basicamente, se não for colocar caixa ou competência nesses regimes como uma dúvida, mas assim, no geral, olha os documentos históricos ali por competência e faz a análise e compara uma com a outra, vê qual que é mais eficiente para a empresa. Agora a gente tem que considerar outras coisas, né? Como, por exemplo, se os fornecedores são do Simples ou não, para poder gerar crédito. Se uma empresa do lucro real,
do PIS e COFINS ali no lucro real, ela toma crédito pela natureza da operação, que ela tem que comprar para existir ali o processo dela, né? Do serviço que ela tem que contratar, etc. Então agora não, vai ter que olhar o regime do cliente, ele tem que ter feito, né, o compliance dele ali para ter regularidade nos impostos, para transferir esses créditos para a próxima etapa ali da cadeia de valor, ou de insumos, como a gente fala. Tem isso, tem a questão, por exemplo, de logística. Algumas empresas, estrategicamente, por conta do ICMS, tem um centro de distribuição, né, no grupo, para poder movimentar os produtos para um ambiente mais econômico, incentivado, né? Fugir com de benefícios, DIFAL. tirar de FAO. Tem toda uma arquitetura ali de movimentação, que é um pouquinho da guerra dos estados para arrecadar ICMS. Está lá há muito tempo já essa estrutura. E quando a gente começa a olhar para essas coisas, pode não fazer sentido mais ter essa movimentação toda. Não pela guerra fiscal mais, pelo menos, né? Agora, pura e simplesmente pela logística. Então, tem coisas assim que não são mais só por conta de como a gente tem os documentos, né? Tem o ciclo ali, a movimentação das mercadorias, ciclo de pagamento, parcelamento o destino das coisas, né? Definitivamente vai ser o parâmetro de tributação. Então, quando sair de fato as alíquotas, principalmente lá do IBS, é o destino que vai mandar a alíquota, né? Então, assim, essas coisas todas, ciclo de pagamento e a informalidade nos pagamentos, se não tiver a nota, de repente é um segmento com redução, né, das reduções já previstas na reforma, tem lá a redução de 60%, só que tá informal a operação, então não existe redução, vai, enfim. Então tem assim, milhares de variáveis novas que estão existindo já, assim, de especulação, que a gente precisa cuidar e entender o impacto do negócio para poder mitigar, né? E é um novo ambiente total. E assim, resumindo, né? Eu trouxe só a problemática da reforma, eu acho, assim. Mas, resumindo, comparado com o que a gente tem hoje de ambiente de negócio, vai ser muito melhor. O ponto é a transição. E a carga Ainda tributária bem que tem efetiva. contador para fazer tudo isso. Porque para o empresário fazer isso sozinho é complexo, né? E vale lembrar, gente, que a reforma tributária ela não atinge só CNPJ. A reforma tributária também vai embarcar pessoas físicas. Em especial, pessoas que têm vários imóveis alugados, que tem um faturamento acima de 240 mil ano, essas pessoas também estarão sujeitas ao IBS e CBS, além do imposto de renda retido na fonte que tem hoje. Então, a carga tributária dessas pessoas vai aumentar. A fiscalização aumentou também, né? Antes era um segmento que mal tinha um documento formal para ir. Agora é obrigatório, já tem layout, já está... Exatamente. E aí cabe um planejamento tributário, né? Será que vale a pena continuar como pessoa física ou é o momento agora mesmo de abrir uma holding patrimonial? Que nunca falou de tributação, né? De ISS, por exemplo. E essa mudança de cenário, né? Tem lá já uma redução prevista para algumas questões de locação, ou, venda e a comercialização no geral de imóveis, mas assim... Agora tem ali, né, o imposto para esse tipo de atividade. Até documento fiscal para emitir de forma eletrônica. Antes não tinha. Não, pode falar. Como pessoa física ou como pessoa jurídica, vai aumentar a carga tributária desse perfil de contribuinte. E ela é mais amena como pessoa jurídica. Então, vale a pena pensar se não é o momento agora de realmente abrir uma empresa e colocar os seus imóveis numa pessoa jurídica. Acho que um ponto... Duas leis aí, duas questões já, realidade e tal, começa essa questão toda da reforma. Mas assim, o que a gente tem que ficar de olho também, muito atento, que durante esse processo, né, vai sair toda a regulamentação, sequenciar um monte de leis aí que a gente vai acompanhar. Mas existem movimentos que são
ao redor, né, satélites, por exemplo, na Lei 214 já tem uma série de questões com relação ao Simples. Né? O Simples tem a previsão ali de ser impactado com o CBS, né? Ali em 27, provavelmente. Algumas tarefas antecedem isso, né, em termos de sistema, enfim, mas efeito prático ali no DAS, né, do pessoal, provavelmente lá. Agora, a gente já tem algumas limitações, alguns refinamentos, por exemplo, de determinação para exclusão, para limitar a adesão do Simples, com relação a quadro societário, posição de administradores, que combinam administradores, ainda que não estejam de fato constando no contrato da empresa, mas se provado essencialmente que ele atua nessa função, pode... Então, tem algumas coisas que eles estão reforçando, que são medidas ao redor, né, da legislação principal da reforma, que a gente tem que ficar de olho, porque, por exemplo, algumas para o Simples estão valendo agora, 2025 já, ajudando a interpretar melhor essas questões, né? Então, assim, tem que ficar muito atento, porque além da reforma, municípios, estados e a Receita vai blindando outras questões que vai botando vão pressão, ajudar com a né? reforma. E vai né? botando pressão também, né? O Simples Nacional sempre foi meio que... a Receita Federal criou, né? O governo federal criou, mas desde a criação ele é meio rejeitado, existe uma pressão para que ele acabe, enfim. Sim. Os mecanismos para excluir uma empresa Simples são gigantes. E agora a reforma vai pressionar isso também, né? Então, se você tem um negócio B2B, por exemplo, existe a possibilidade de você não ceder crédito para quem compra de você, ou um crédito limitado ali dentro da estrutura do Simples Nacional. Então, vai pressionar você a desenquadrar a empresa no Simples Nacional. Agora, se você vende para consumidor final, já existe um caminho... Apesar de que, assim, ainda vai ter uma revisão no Simples Nacional, e os cálculos nessas revisões costumam ser... equivaler as coisas, né? Então, o Simples Nacional pode ser que seja vantajoso, mas vai ser muita coisa vantajosa também. A última revisão que a gente teve aproximou muito o Simples Nacional do presumido, por exemplo. Então, eu imagino, projetando assim, que a próxima revisão também vai ser nas mesmas bases. Bom, vamos falar então da nova solução da Juscom para a reforma tributária, pensando não só nos nossos clientes, mas também em quem que a gente pode ajudar e qual vai ser o nosso passo agora, que tem muita coisa já certa, né? Então, Pri, recentemente sancionada a lei, onde existe uma expectativa de uma possível postergação, enfim, algo que fosse protelar as medidas práticas da reforma, acabou não ocorrendo uma postergação. Então a gente optou por sentar e discutir melhor um plano que ajude o empresário a lidar com as dificuldades da reforma tributária, né? A transição da reforma tributária. Como o modelo de tributação vai mudar por completo, a gente vai sair de um sistema hoje que é basicamente sobre custos e, né, despesas que são possíveis apropriar lá, para quem é lucro real, enfim. Isso tudo vai mudar para uma cadeia de suprimentos. Então tem uma série de fatores, uma série de ações que as empresas precisam tomar e ajustar para lá, no final da transição, essa reforma, o dia a dia da empresa estar ajustado. Então, com base nisso, a Juscom elaborou um plano de atendimento para empresas que queiram começar essa transição e chegarem com uma tranquilidade maior lá no frigir da reforma. Na prática, ela começa já em janeiro de 2026. Então, assim, não tem tanto tempo assim. Então, esse plano que a Juscom colocou no mercado agora, nós lançamos no final do mês passado, na virada do mês passado para o mês de março agora, consiste em canais exclusivos de informações, né? Então, o empresário vai receber ali um pacote de informações para o negócio dele, né? Então, tudo a ver com a atividade dele, as mudanças que ele precisa fazer, porque a reforma é muito disso, né? Depende, não existe mais uma fórmula mágica de regime tributário. Hoje, né, a partir da reforma, depende muito do comportamento, né, e a estrutura de negócio de cada empresa. É uma coisa vai ser bem individual mesmo. Então, a Juscom montou esse plano, que consiste nos canais de comunicação para divulgação de conteúdo e tratativas dos temas que vão mudar, conforme eles forem mudando. Nós temos um sistema também que hoje nos auxilia a fazer uma DRE projetada, que a gente chama. Então, mensalmente o cliente vai receber lá a DRE dele
com a movimentação e a estrutura tributária atual e como seria aquele comportamento daquele mês na reforma tributária se ela já tivesse consolidada, né? Como não tem uma alíquota fechada ainda, é só uma estimativa, vai dar para apurar pelo menos essas bases mensalmente ali, para que a empresa possa se programar, enfim, no momento da virada exata, ela esteja com os temas ajustados. Além disso, desses 2 pontos, né? Então, a DRI é projetada e os canais de comunicação e o conteúdo exclusivo pela atividade dele, nós teremos também o checklist, né, de acompanhamento ali das ações, coisas que nós vamos apontar e que o cliente precisa voltar mudando aí com grau de relevância, né? Que tem ações que são mais de curto prazo, médio prazo, longuíssimo prazo. Então, dentro desse plano de atendimento mensal, o mais legal assim, para esse momento, pelo menos, é um grupo bem exclusivo. Então, a Juscom vem selecionando meio que a dedo, assim, as empresas. Quem tiver interesse em encaixar ali no perfil, é óbvio que a gente consegue conversar e estabelecer bases de trabalho. Mas, a princípio, são empresas que estão focadas, né, ou pensando no futuro da estrutura. Então, a gente organizou ali basicamente a parte C-Level da empresa. Então, eu, o Juraci, o Igor, né, nós estamos preparados e preparando todo o conteúdo, o checklist, os acompanhamentos. Vai ser uma entrega realmente que a gente costuma falar de C-Level, os principais nomes da Juscom aí, né, envolvidos em todos esses processos. E acompanhando os clientes. Vai ser um trabalho bem estratégico que a gente combinou para dialogar, né, no mesmo patamar com o empresário, como ele precisa, pensando sempre na estratégia e, enfim, no que vai refletir das mudanças para a equipe dele, né? Tem muito disso, muitos desses pontos o empresário não vai ter de trabalhar, mas ele precisa ficar ligado no que está rolando e a equipe dele precisa processar isso adiante. Então, vai ser uma entrega de valor, né? Uma coisa bem organizada, um plano de consultoria que hoje ele pode caminhar, por exemplo, a parte do que é a contabilidade da empresa. A empresa Sim, tem não lá... não precisa nem ser cliente da Juscom para ter esse plano, Exato, né? Exatamente, independe. E também vai ser uma atualização em tempo real. Por mais que vocês já vão fazendo no paralelo, qualquer mudança, qualquer adendo que tiver sobre a reforma, ele vai ficar sabendo em tempo real. Exato, tempo real. Essa é a necessidade, até porque, assim, além da reforma que já foi sancionada agora em janeiro, tem mais 2 para ocorrer, né? A gente tem ainda a reforma da renda, que a gente chama, né? Do imposto de renda, enfim, da contribuição social. E tem também a parte de folha, né? Que ainda precisa ser revisitada por conta, por exemplo, dos recolhimentos lá patronais, que estão ligados diretamente ao seu custo de folha. Ainda tem esse item para ser discutido. Então, além do que a gente já tem de concreto, acompanhar as coisas que ainda vão surgir. Então, dentro desse processo ainda vai ter revisão do Simples Nacional, enfim. O comportamento do seu fornecedor vai impactar diretamente na apuração da sua empresa e não só mais na questão de concede crédito, não concede crédito, pelo contrário, né? Uma análise mais intrínseca ainda. Esse cliente é adimplente, ele está adequado para trabalhar já dentro do novo formato da reforma, ele tem as certidões, enfim. Tem uma cascata de ações e pontos que precisam ser revisitados, que vai mudar vai deixar meio que de ponta cabeça a lógica tributária que a gente tem hoje, de acordo com o sistema tributário de hoje. Então, para você que é empresário que está ouvindo a gente e tem essa preocupação, ainda não começou a mexer nos itens da reforma, é o momento tem tempo para fazer isso com calma, porque a gente sabe que se deixar lá para frente, quanto mais postergar, mais difícil vai ser. Que é o comportamento normal do brasileiro. É o que costuma ser, né? O brasileiro, mas... tá longe ainda, não vou mexer nisso agora. Tem muita gente que tá com a data de 2033 na cabeça, mas janeiro de 2026 já tem, na prática, coisa rolando, assim. Então, as contabilidades também precisam se atualizar, a gente tem corrido muito atrás disso. Por exemplo, no episódio de hoje, que a gente vai deixar divulgado no link aí, os outros vídeos que a gente já tratou, o conteúdo antecessor, né, desse nosso aqui. Também um chat específico da reforma tributária também para as empresas poderem consultar, enfim, fazer perguntas. A gente vai conseguir admitir.
né, admitir todas elas lá e respondendo aos poucos. E para você que tem interesse, dependendo ali do nível de organização, de atualização da contabilidade, principalmente para quem não é cliente da Juscom mensal, tendo uma contabilidade em dia mensal ali, a gente já consegue também plugar o nosso trabalho da consultoria e vir ajustando os pontos que Uma são parceria importantes. com as contabilidades Sim, também, né? total, no fim das total. contas. Exatamente. Como a Juscom tem como característica, Com né? outras. De forma ética e tudo mais, é possível trabalhar aí a 6 mãos para poder resolver os problemas das empresas. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Quero agradecer a disponibilidade de vocês, a inteligência de vocês para a gente compartilhar aqui com todo mundo que acompanha o nosso podcast. Vou deixar aqui também para vocês assistirem os vídeos que já gravamos sobre esse assunto e ainda vai ter um monte, que tem muita coisa para a gente falar. E aqui na descrição eu vou deixar para vocês também um chat que a gente criou para você tirar dúvida, conversar com ele lá sobre a reforma, tá bem? Se gostou do nosso episódio e de todos os outros que já assistiu, compartilhe com seus amigos, siga nossas mídias sociais que também estão na descrição do vídeo e até a próxima!